Tem teletrabalho na Defensoria Pública? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, então fica comigo até o final. Olá, meu futuro colega concursado, eu sou o professor Werner Heck e esse é o canal Defensolândia. E hoje eu quero falar com vocês sobre ter teletrabalho na Defensoria Pública. Essa foi uma pergunta feita pelo Gabriel. Ele escreveu o seguinte num dos vídeos que eu já tinha feito aqui no canal. Por favor, professor Werner, faça um vídeo sobre teletrabalho nas defensorias públicas. Há equipes 100% remotas? Existe essa tendência? Por exemplo, como é na AGU, uma equipe que trabalha nas audiências, por exemplo, e equipes 100% remotas, outras híbridas. Por favor, trabalho remoto é crucial para eu decidir por algum cargo. Não encontro essa informação em lugar nenhum. Sei que é algo recente, depende do estado, mas queria alguma luz. Muito obrigado, professor, adoro seus vídeos. Bom, vamos então ao que interessa, responder se existe ou não teletrabalho. E eu já te digo, Gabriel, e todo mundo que está me assistindo aqui, que existe sim teletrabalho na Defensoria Pública. No entanto, é algo muito desafiador hoje em dia para a gente implementar. Por quê? Defensoria Pública é a assistência jurídica. Então, ela faz com que as pessoas tenham acesso à justiça. E, normalmente, são as pessoas menos favorecidas que são assistidos da Defensoria Pública. Existe uma barreira tecnológica para essas pessoas conseguirem ter acesso à Defensoria Pública quando a gente fala de, por exemplo, atendimento remoto por aplicativos, sites, videoconferências e às vezes até por telefone. Muitas defensorias não têm um telefone gratuito para que os seus assistidos liguem de qualquer tipo de telefone, então isso já gera algumas barreiras, mas tudo isso já está no radar da Defensoria Pública como algo a ser solucionado. Obviamente que se o atendimento for apenas por aplicativos, isso fica um pouquinho mais complexo, porque aí exigiria que as pessoas tivessem smartphone. E se você que está me assistindo pensa realmente em ser defensor público, você deve imaginar que um assistido da Defensoria Pública, na maioria das vezes, não vai ter acesso a um smartphone, às vezes nem emprestado, para ter um atendimento da Defensoria. Então, esse é uma das grandes barreiras na área de atendimento. No entanto, na outra ponta, a gente tem que saber que a Defensoria Pública ela sempre trabalha em duas pontas. Uma é o atendimento das pessoas, dos nossos assistidos, e aí é uma camada menos favorecida, e no outro lado, a gente está falando de uma elite do serviço público em que a gente dialoga com o Poder Judiciário, o Ministério Público, que aí sim são instituições com bastante estrutura, em que fica muito mais fácil esse diálogo, e muitas vezes a Defensoria Pública é a que menos tem estrutura dentro desse espaço de diálogo com as instituições, como é o caso do Poder Judiciário e o Ministério Público. Então, quando a gente fala de trabalho remoto, na parte de processo, de atuação processual, hoje a maioria das audiências são online, então a gente consegue fazer isso de forma remota. Os processos, esmagadora maioria, a gente está falando hoje de processos eletrônicos, aqui no Distrito Federal, 100% dos processos que eu trabalho são eletrônicos. Os que não eram foram digitalizados, então hoje a gente praticamente faz tudo no computador, não tem muito o que fazer além disso, mas ainda assim o contato com os familiares sempre é mais fácil quando a gente fala de cara a cara, pessoalmente, presencial. Então eu vejo a Defensoria Pública, óbvio, tendo que se adaptar a uma era digital que foi antecipada por tudo que a gente viveu nos últimos anos. A instituição não estava preparada para dar esse salto e acabou tendo que dar esse salto de forma artificial, como é o caso de todos os outros atores do Poder Judiciário, né, como é o próprio Poder Judiciário, Ministério Público, procuradorias, enfim. Tudo isso exigiu da gente um salto e a Defensoria Pública acabou dando conta de fazer isso, mas dentro das suas limitações. Então hoje, eu até te digo, na minha atuação, eu estou em teletrabalho, não tenho a obrigação de estar presente em loco por conta dos regramentos da Defensoria Pública do Distrito Federal, mas as minhas atribuições ainda assim exigem que eu presencialmente vá às unidades prisionais para fazer inspeções,
mutirão de atendimento, entender determinadas situações peculiares. Então, se torna uma exceção, mas ainda assim não me capacita, por exemplo, para morar fora do país ou fora do Distrito Federal, onde é a minha área de atuação. Então, o teletrabalho, se ele é algo importante para você, a ponto de você escolher uma carreira, eu já te falo com toda tranquilidade. Não vá para a Defensoria Pública. Porque o teletrabalho sempre vai ser mais limitado na Defensoria Pública por conta desse diálogo com as pessoas, a necessidade de falar com as pessoas que têm menos acesso. Eu sugiro, então, se você tem mais dificuldade em fazer algum trabalho presencial, você prefere o teletrabalho, você prefere o trabalho remoto, sem sombra de dúvida, você só vai trabalhar se for assim, vai para a Procuradoria, vai para a AGU, como foi o caso aí do exemplo que você deu, porque lá realmente, aí você tem um espaço integralmente digital hoje em dia, na maioria das procuradorias dos estados, municípios, na Advocacia Geral da União, tudo isso aí por conta de um simples fato. Quem é o cliente das procuradorias? Quem é o seu maior cliente? É o próprio Estado. E muitas vezes você nem tem nenhum tipo de diálogo com o governador ou com o presidente da República para ser um procurador. Então você muitas vezes não vai atuar, não vai precisar do presencial. E de fato, esse tipo de trabalho no serviço público, eu dou o maior apoio que seja presencial. No entanto, hoje eu ainda não consigo ver uma solução para o trabalho remoto de forma plena dentro da Defensoria Pública. Dá para fazer escalas, dá para fazer híbrido, dá para fazer um monte de coisa, mas integralmente trabalho remoto na Defensoria Pública, eu acho muito difícil que a gente consiga atingir isso, pelo menos é a minha limitação que eu tenho pela tecnologia disponível e pela própria camada social que a Defensoria Pública atende hoje e pelo desenvolvimento tecnológico, pelo acesso às tecnologias que o brasileiro médio tem. Então, eu não vejo Defensoria como teletrabalho 100%, existe teletrabalho em alguns setores, não chega a ser 100% esse teletrabalho em determinados setores, ainda assim é necessário que você esteja no seu local de trabalho, ou melhor dizendo, pelo menos próximo, dentro da circunscrição que você trabalha, beleza? Espero ter respondido a tua pergunta. Adoro receber as perguntas de vocês, então se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, deixem aqui nos comentários as dúvidas de vocês. Eu vou sempre selecionando os comentários que eu acho mais legal para fazer vídeos aqui e, óbvio, fazer um conteúdo interessante para vocês. E, óbvio, se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal aqui, ative as notificações colocando as aspas no sininho. A gente se vê numa próxima e bora assombrar o examinador.